A China é um dos países mais solitários do mundo. E não, eu não tô falando de geografia. Eu tô falando de milhões de pessoas vivendo cercadas por outros milhões, mas completamente isoladas. Trabalhando 12 horas por dia, sem tempo pra fazer amigos, sem tempo pra família, sem tempo pra viver. E sabe o que acontece quando você junta solidão extrema com um capitalismo selvagem? Você cria uma indústria inteira em cima da tristeza. Na China, existe toda uma economia que lucra com a solidão das pessoas. Tem gente pagando pra ter alguém que almoce com ela. Tem gente alugando namorado só pra não passar vergonha no jantar de família. Tem até gente sendo contratada pra chorar em funeral de estranhos. Eu sei que isso parece absurdo, mas é completamente real e aceito por lá. Hoje a gente vai explorar os empregos mais bizarros da China. Mas mais do que isso, a gente vai entender o que criou esse mercado de solidão. Porque quando você perceber que esses trabalhos existem, você nunca mais vai olhar para essa sociedade da mesma forma. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e bora pro vídeo. Na China, existem plataformas digitais inteiras dedicadas para alugar namorados e namoradas. Isso daqui não é um exagero. São aplicativos e sites onde você só cria um perfil, escolhe a pessoa ideal e contrata por hora, por dia ou para eventos específicos. E como que funciona? É simples e ao mesmo tempo é muito organizado. Você acessa a plataforma, vê fotos, descrições e até avaliações de clientes anteriores. Você escolhe alguém com perfil que sua família aprova e daí define as regras, como a forma como ela deve se comportar, o tipo de carinho que você quer demonstrar em público, quais são as histórias que eles vão contar sobre como vocês se conheceram, e os preços variam bastante. Uma hora de companhia pode custar o equivalente a uma refeição em um restaurante comum, já um dia inteiro pode sair bem mais caro. Eventos especiais como jantares de Ano Novo Chinês com a família têm seus próprios preços, porque eles exigem mais preparo e atuação convincente. E tem mais, muitos contratos incluem cláusulas para fotos nas redes sociais. A pessoa alugada precisa postar como se fosse um relacionamento real, interagir com comentários, manter a ilusão daquele relacionamento. Tudo para que amigos e conhecidos acreditem que você de fato tá feliz. E quem que contrata esse serviço? Principalmente jovens adultos entre 20 e 30 anos que sofrem pressão da família para apresentar um parceiro. Mas também existem pessoas que realmente estão solitárias e só querem se sentir mais amadas e sentir como é ter alguém do seu lado, mesmo que não seja de verdade. E quem que trabalha com isso? Geralmente estudantes que precisam de um dinheiro extra, pessoas que veem isso como um trabalho temporário, alguns até encaram como o teatro da vida real. Muitos dizem que é estranho no começo, mas logo vira rotina. Eles aprendem scripts, estudam como agir em diferentes situações com a família, se tornam atores profissionais da felicidade dos outros. Mas tem um lado muito triste aqui que pouca gente fala. Esse serviço existe porque milhões de pessoas estão tão sozinhas ou tão pressionadas que preferem pagar do que tentar enfrentar a realidade. É um mercado que é construído em cima de vazio emocional. Tem outro serviço também que parece coisa de luxo, de celebridade, mas na verdade mostra algo muito triste. Os acompanhantes de compras. Funciona assim, você paga alguém para ir no shopping com você, é só isso. A pessoa vai lá com você, de loja em loja, dá opinião sobre as suas roupas, diz se aquela cor combina com você, ajuda você a escolher seus presentes e até mesmo tira algumas fotos para você postar no Instagram. À primeira vista parece meio bobagem, né? Mas pensa bem, quem que precisa pagar alguém para fazer compras junto? Pessoas que não têm amigos, que não têm ninguém. Pessoas que se mudaram para cidades enormes e não conhecem ninguém. Pessoas que trabalham tanto que perderam suas conexões sociais, ou até mesmo a capacidade de fazer amigos. O serviço é popular, especialmente entre jovens profissionais, em megacidades como Xangai e Pequim. Eles têm dinheiro, têm status, têm carreiras muito bem construídas, mas não tem ninguém para dividir momentos assim no dia a dia. Imagina a cena, você entra numa loja de roupas, experimenta o vestido, sai do provador e pergunta para um estranho que você tá pagando: será que ficou bom em mim isso daqui? E essa pessoa que você conheceu há 2 horas responde com entusiasmo: nossa, ficou perfeito, você tá muito bonita. Isso funciona, mas é muito triste, né? É bem triste ver isso daqui. Alguns contratam o serviço só para não almoçar sozinhos. Outros querem ter fotos bonitas nas redes sociais, mas não tem quem tire. E a parte mais complicada disso: muitos dos acompanhantes de compras relatam que os clientes começam a desabafar sobre suas vidas.
Eles contam sobre solidão, sobre pressão no trabalho, sobre família distante. Então as pessoas estão pagando não apenas por companhia nas compras, mas por alguém que escute elas, mesmo que seja um serviço pago, e mesmo que não dure muito tempo. E talvez você se pergunte, mas como que uma sociedade chega a esse ponto? Por que esses serviços tão bizarros são populares na China? E a resposta está numa combinação de fatores culturais e sociais também. Primeiro, você tem a pressão familiar. Na cultura chinesa, especialmente durante o Ano Novo Chinês, estar solteiro depois dos 25 anos é quase um escândalo familiar. Os pais perguntam, os tios comentam, os avós se preocupam, toda reunião de família vira um interrogatório sobre vida amorosa. Essa pressão é tão grande que muita gente prefere pagar para fingir que tem um relacionamento do que aguentar as perguntas e os olhares de pena da família. Segundo, existe um conceito cultural chamado Mianzi, que significa literalmente reputação. Perder a sua reputação é uma das piores coisas que pode acontecer na sociedade chinesa. Isso significa que muitas pessoas contratam esses serviços não por necessidade emocional, mas muitas vezes também para manter as aparências, para não parecer um fracassado. E terceiro, tem a solidão urbana. Cidades como Xangai, Pequim e Shenzhen têm populações que são maiores do que países inteiros. São metrópoles onde você pode estar cercado por milhões de pessoas e não conhecer ninguém. A urbanização acelerada arrancou gerações inteiras das suas cidades natais e jogou elas em ambientes gigantescos, hostis e onde as pessoas não são muito próximas. Quarto, você tem a cultura de trabalho extrema. Existe um termo na China que é o 996, que significa trabalhar das 9 da manhã até as 9 da noite, 6 dias por semana. Essa é a realidade de milhões de trabalhadores em empresas de tecnologia ou megacorporações. Quando você trabalha 72 horas por semana, quando que sobra tempo para você fazer amigos, para você ter um relacionamento ou ter uma vida social de verdade? Não sobra. E quinto, a diferença demográfica. Por décadas, a política do filho único, combinada com a preferência por ter filhos homens, criou um descompasso muito grande. Hoje em dia, existem milhões de homens a mais do que mulheres na China. Isso intensifica a competição por parceiros e aumenta a pressão social por quem está solteiro. E todos esses fatores se combinam criando um cenário perfeito para que serviços de companhia paga rendam cada vez mais dinheiro. Isso não é só sobre bizarrice ou ser estranho, tá? É sobre uma sociedade que empurrou as pessoas para a solidão e agora lucra com isso. Mas a China não para por aí. Existem outros empregos que soam como ficção científica ou comédia absurda, mas são completamente reais. Começando pelos choradores profissionais de funeral. Existem pessoas que são contratadas especificamente para chorar em funerais. A ideia é bem simples. Um funeral com muitas pessoas chorando demonstra que o falecido era importante e amado, uma pessoa conhecida. Então famílias contratam choradores profissionais para aumentar a demonstração de luto. Essas pessoas geralmente são treinadas para chorar de forma muito convincente, para lamentar bem alto, para criar aquela atmosfera de sofrimento. É um teatro da tristeza, e é um trabalho remunerado, inclusive. Os funerais da China, especialmente fora das grandes cidades e nas áreas rurais, geralmente são eventos extraordinários que podem durar dias. E chorar é apenas uma pequena parte desse espetáculo. As famílias contratam bandas de música ao vivo, grupos de teatro que encenam peças dramáticas, dançarinos, acrobatas. O objetivo é criar uma celebração grandiosa que honre o falecido e impressione toda a comunidade. Em algumas regiões rurais, famílias contratavam aquelas mulheres que dançam, sabe? Para se apresentar em funerais. A lógica absurda é que quanto mais extravagante e chamativo o funeral, mais pessoas apareceriam, e isso demonstraria o status e a importância da família. É uma forma de ostentação bizarra através do falecimento de alguém. Inclusive o governo tem lutado para erradicar essa prática faz muitos anos, mas ainda acontece de forma clandestina em algumas regiões. E isso é algo que faz a gente pensar justamente sobre a obsessão por aparências que eles têm. O conceito de reputação que eu falei antes, agora há pouco, ela mantém-se até a morte. Mesmo no luto, existe a necessidade de você performar, de você demonstrar publicamente, ao mesmo tempo que tem pessoas que simplesmente se escondem e ficam sozinhas para sempre. A solidão chinesa não cresceu do nada. Ela foi cultivada por gerações de repressão emocional, uma urbanização muito brutal, muito forte, uma cultura de trabalho muito extrema, e ela finalmente criou um mercado que lucra com tudo isso.
lucra com a falta de controle emocional, com a falta de contato humano também. Mas o que a gente aprende com isso? Esses empregos, eles não são apenas curiosidades estranhas, tá? Eles refletem muita coisa sobre como a sociedade chinesa é, como a cultura ancestral da China sempre foi. A gente vive numa época onde a conexão humana se tornou mercadoria. Você consegue comprar companhia, você pode comprar afeto, a ilusão de uma amizade. A gente encontrou uma forma de monetizar até mesmo a solidão das pessoas. E isso deveria ser muito preocupante. Nós vivemos na era onde a gente tem mais formas de comunicação do que nunca. E ainda assim, milhões de pessoas estão tão sozinhas e pagam pessoas estranhas só para não almoçarem sem companhia. Mas também tem outro lado, né? Dá para reconhecer que esses trabalhos eles revelam criatividade e adaptação do ser humano. Eles enxergam os problemas da sociedade e vendem uma solução. E isso é válido. Mas é tão triste ver isso, de verdade, é muito esquisito, é muito estranho. Mas e você, pagaria por companhia? Talvez você até diga, claro que não. Mas pensa bem, quantos de nós realmente estamos conectados com outras pessoas? Quantos aqui têm amigos verdadeiros que aparecem quando a gente precisa? Talvez muitos de nós estejamos mais próximos dessa realidade do que a gente gostaria de admitir. Talvez a única diferença seja que a gente não precisa pagar por isso. Pelo menos ainda não, né? Muito obrigado por assistir até aqui e por me acompanhar nessa jornada. Aqui na sua tela vai estar aparecendo outro vídeo aqui do canal. Clica aqui e vem comigo.